Olá, alunos. Sejam bem-vindos então para mais uma aula de filosofia. E para a proposta dessa semana, a gente faz a introdução então do quarto bimestre, né? Ou seja, a gente já terminou os nossos trabalhos de terceiro bimestre e estamos fazendo então a introdução do quarto bimestre. E o tema desse quarto bimestre é justamente esse: filosofia política, democracia e cidadania, origens, conceitos e dilemas, desigualdade social e ideológica. Então, olha só o tamanho tema que a gente tem para abordar, refletir e aprofundar ao longo desse quarto bimestre, né? Então, eu começo aí justamente estudando essa ideia, né? Antes de terem sido inventados os sinais representativos da riqueza, estas só podiam consistir em terras e em animais, os únicos bens reais que os homens poderiam possuir e usufruir. Ora, quando as herdastes foram crescendo em número e extensão, a ponto de cobrirem o solo inteiro e se tocarem todas. Umas não puderam mais crescer senão às custas de outras, e os extranumerários que a fraqueza ou a intolerância tinham impedido de adquiri-las. Por sua vez, tornados pobres sem ter perdido nada, porque tudo mudando em torno deles. Só eles tinham mudado. Foram obrigados a receber ou a roubar a subsistência das mãos dos ricos. E daí? Começaram a nascer, segundo os diversos caracteres de uns e de outros, a dominação e a servidão, ou a violência e as rapinas. Então aqui é um texto, né, que eu começo essa aula do Jean-Jacques Rousseau, né? É um filósofo, mas também estudou aí a sociedade, criou, teorizou o que a sociedade fez do homem. Como a gente está trabalhando um pouco essa ideia da democracia e da cidadania através da filosofia política, é interessante pensar, né? O que é a democracia? A democracia é justamente uma forma de governo que tem como intenção servir ao povo, né? Até porque demo é povo, cracia ou cratia é poder, é o povo no poder, ou seja, todo político tem que fazer valer a soberania, ou seja, os interesses da população. E a cidadania é o que? Senão justamente a ideia de direitos iguais para todos. E aí o tema de Rousseau vem de encontro, né? Rousseau vai teorizar que o homem era puro e bom, porém a sociedade o corrompe, né? Ele vai ser um crítico radical do Estado ou da sociedade, que ele vai dizer que o homem era livre, né? Era espontâneo, era ingênuo, né? E vivia feliz. Quando ele é jogado dentro da sociedade, ele passa a perceber que ele não é tratado como igual, né? E ao contrário, né? O Rousseau fala que quando veio um homem e fechou um terreno por cerca ou cercado e disse, isso é meu, né? Só entra aqui quem eu quiser, Rousseau vai dizer, aí começou a desigualdade social, aonde uns têm e outros não. Aonde uns vão ter interesse por ter o que é do outro, porque de certa forma não houve uma igualdade na distribuição disso. Coisa que na natureza, o que o homem tinha era o que a natureza lhes dava, como frutos, né? Alimentos, a própria ideia da caça e o homem conseguia sobreviver. Agora, dentro de sociedade, vão se criando normas, instituições que vão cada vez mais limitando a liberdade do ir e vir do homem, o que ele quer e o que ele pode fazer. Então, para Rousseau, a sociedade vai minando, vai cada vez mais prendendo esse homem que antes era livre e que passa a viver agora numa desigualdade social generalizada, aonde no qual, ao invés dele continuar sendo bom, coisa que ele era, ele passa a ser mal. Ele passa a agir de má fé, né? Através de jogos de interesses, e isso tudo ele coloca ali, né? Ele fala assim, começa a nascer dentro dessa sociedade, segundo os diversos caracteres de uns e de outros, a dominação e a servidão, ou seja, uns vão dominar, né? Outros vão servir, vão sempre estar servindo os outros. Ou seja, se antes vivia numa certa igualdade, agora não. O homem passa a explorar o próprio homem dentro da sociedade. E aí entra um pouco no tema que a gente está também discutindo, né? Essa ideia da desigualdade social.
a gente vai ver que a sociedade vai ser dividida e organizada em quê? Em estratificação, em estamento, ou popularmente chamado de classes, né? A gente percebe que se a gente for ver na própria Idade Média ou no período feudal, como que era organizada a sociedade? O rei tinha plenos poderes, abaixo vinha o clero e a nobreza, mais abaixo vinha quem? Né? Os agricultores, né? Os servos, aqueles que tinham que cuidar da terra, o plantio, e eles que iriam aí abastecer todo o resto da sociedade com alimento. Né? Era o que mais trabalhava. Por não ter posses, ele tinha que vender a sua força de trabalho para ganhar o sustento e a moradia. Então a sociedade vai sendo escalonada, dividida numa estrutura hierárquica, aonde define você em sua classe, em sua cultura, em sua fonte e renda, né? Ou seja, a sociedade passa a ser desigual mesmo na sua estrutura. Então, alunos, é um pouco do que a gente vai estudar aí dentro desse quarto bimestre nas aulas de filosofia, ou melhor dizendo, de filosofia política. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.